Pode repetir? Ah, então tá.
Bom dia, bom dia, bom dia! 4 de abril de 2021, feliz Páscoa, feliz Pessa para todos vocês. É isso aí, Pessa. Você que não sabe o que é Pessa, vem do hebraico, que significa passagem. Páscoa, vem lá do Antigo Testamento, quando Deus lançou a 10ª praga, a morte dos primogênitos, a morte dos animais. Só quem se safou foi aquele que pegou o sangue e passou nos umbrais, o sangue do cordeiro. Amém? Entendeu aí? Pegou a sacada aí? O sangue do cordeiro. Por isso que nós hoje temos o sangue do cordeiro, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Aplauda ao Senhor. Posso ouvir os aplausos aí de casa? Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar ao Senhor. Reúna toda a sua família. Vamos prestar um culto ao nosso Deus, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, ministério de louvor novo aqui hoje. Zinho e Geisa, aleluia. Não é dupla sertaneja não, gente, é ministério de louvor mesmo. Celebre ao Senhor aí, gente, amém. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado
os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, um coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe um perdão. É por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Seu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai. Amém, queridos? Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo 35. Êxodo 35, capítulo 35, versículo 20. Pega a sua Bíblia de Gutenberg, pega a sua caneta, seu papel, lápis, borracha e vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Então toda a comunidade dos israelitas saiu da presença de Moisés, e todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito o motivou, foram e levaram uma oferta ao Senhor para a obra da tenda da revelação, para todo o seu serviço e para todas as vestes sagradas. Prosseguindo, tanto homem como mulheres, todos os que tinham coração aberto, foram levando broches, brincos, anéis e braceletes, tudo de ouro. E assim foram todos os que queriam fazer oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que possuía, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tingido de vermelho, ou peles de animais marinhos, os levava. Todo aquele que tinha prata ou bronze para oferecer, o levava como oferta ao Senhor. E todo que possuía madeira de acácia, a levava para qualquer parte do serviço. E todas as mulheres hábeis fiavam com as próprias mãos e levavam o que havia feito, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino. E todas as mulheres hábeis fiavam os pelos de cabra movidas pelo desejo do coração. Os líderes do povo levavam pedras de berilo e pedras de engaste para o colete sacerdotal e para o peitoral, e as especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem, finalizando, 29, todo homem e toda mulher cujo coração voluntariamente se dispôs a levar alguma coisa para o Senhor, para a obra que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés, levou uma oferta. Assim os israelitas levaram oferta voluntária ao Senhor. Deixa eu situar você. Deus foi lá com a mão poderosa e tirou um povo escravo, subjugado lá do Egito. Conduziu, atravessou o Mar Vermelho, passaram pelo deserto. E Deus ali instituiu, deu-lhes uma direção para que construísse um tabernáculo, uma tenda, uma espécie de tenda, onde havia o arraial, onde havia o átrio, onde havia o santo lugar e o santíssimo lugar. É uma passagem, uma história bem interessante. Lá na frente, isso tudo aponta para Jesus.
deu até uma ideia aqui da gente criar a temática sobre o Antigo Testamento, sobre o tabernáculo. Eu vou anotar aqui para falar mais à frente. E nessa passagem aqui, o povo foi incentivado, foi encorajado, foi exortado para ofertar o melhor para o Senhor. Conforme nós lemos aqui, todos aqueles que tiveram o coração movido para ofertar, para colaborar com o Senhor, o fizeram. Levaram materiais preciosos, levaram materiais de ouro. Uns ofertaram com materiais e outros ofertaram com a mão de obra. Afinal de contas, alguém tem que fazer o serviço. Alguém tem que levantar cedo, vir aqui fazer essa live. Alguém tem que levantar cedo, acordar cedo e vir aqui adorar o Senhor, cantar e louvar. Ou seja, a obra do Senhor, ela é feita com a nossa vontade, com a nossa boa vontade. Ou não, né? Não está escrito na Bíblia, mas se você não fizer por alegria, você vai fazer por obediência, nem que seja nem que isso doa na nossa carne. Mas, voltando aqui na temática, a obra de Deus, Deus não precisa de nós, eu sempre falo isso, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele conta conosco. Por que Deus não enviou anjos para libertar o povo? Por que Deus não enviou anjos para serem profetas, para falar com o povo? Por que Jesus, vamos lá, por que Jesus não levantou anjos para serem seus discípulos e pregarem o Evangelho? Apesar da Bíblia dizer que os anjos desejavam isso. Não, Deus conta comigo, Deus conta com você, com a sua disponibilidade, com a generosidade, com o seu esforço em fazer a obra de Deus. Amém? Essa obra é grande. O Centro Evangelístico Internacional é uma igreja de porte médio a grande. Nós temos inúmeras tarefas, nós nos esforçamos para ser uma igreja relevante na cidade. Uma igreja relevante não só na proclamação do Evangelho, mas também atuante em nossa comunidade. As atividades que nós temos, você já sabe, nós temos o restaurante, nós temos o Instituto Terra Fértil, nós buscamos fazer a diferença, não buscamos ser melhor do que ninguém, nós buscamos cumprir o mandamento de Jesus. A produção vai estar colocando aí no seu visor a forma de você ofertar, seja por meio do QR Code, a chave do Pix é o nosso CNPJ, seja por transferência, seja por depósito, seja por meio do dízimo, seja por meio da oferta, a igreja conta com você, meus queridos. Amém? Vamos celebrar ao Senhor, casal bonito que está aqui nessa manhã, celebrando ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Jesus que vive está. Aleluia! Adorando ao Senhor já com Blue, logo cedo. Amém? Não é isso? Foi isso. Que isso, rapaz, ó. Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Deus abençoe vocês. Sempre arrebentando. Amém, queridos. Estamos na temática estudo do livro de Provérbios. Eu já falei. Hoje é a parte 3. Já falamos. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer um rápido review. Falamos os propósitos, né, e objetivos do livro de Provérbios. Já falamos do capítulo 1 na primeira live até o capítulo 4. Na segunda live falamos do 5 até o 11. É isso aí. E hoje vamos discorrer um pouco sobre Provérbios capítulo 12 até o 15. Eu vou lançar 2 perguntas para você. Não ajudar o pobre é pecado, meus queridos? Hein? Eu disse pobre, eu não disse pedinte, que é diferente. A resposta está hoje. Vamos encontrar isso no livro de Provérbios. Não ajudar o pobre é pecado? Eu lanço outra pergunta também. É possível ter refúgio ante ou diante da morte? Vivemos dias hoje complexos, dias delicados, dias em que quase diariamente encontramos morte de algum pastor, morte de algum amigo, morte de algum parente, morte. É possível encontrarmos refúgio ante isso? Vamos discorrer sobre isso também hoje, em livro de Provérbios. Convido a você a abrir no livro de Provérbios, capítulo 12. Vamos lá, Provérbios capítulo 12, versículo 1. Obviamente que não dá para ler todos os versículos, senão demandaria bastante tempo. Provérbios capítulo 12, versículo 1, diz assim: quem ama a correção, ama o conhecimento, mas quem rejeita a repreensão, é insensato. Você gosta de ser corrigido? Você gosta de receber uma repreensão? Poxa, pastor, poxa, Afonso, aqui você pergunta. Pois é, meus queridos. Provérbios 12, capítulo 1, já começa com o assunto correção, com o assunto disciplina. Mais à frente nós encontramos também outros versículos em Provérbios que vêm dar corpo a isso. Vamos lá em Provérbios, rapidamente, vamos lá em Provérbios 13, 18. Olha o que está escrito no livro de Provérbios 13, 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que atenta para a repreensão será honrado. Antes de ler esse versículo aqui, eu deveria ter perguntado: você quer ser honrado, receber honra? Todo mundo ia responder que sim, né? Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Ou seja, quem não aceita ser repreendido, quem não aceita ser corrigido, o que sobrevirá sobre essa pessoa? Pobreza e afronta. O contrário, será honrado, receberá honra aquele que aceita ser disciplinado, aquele que aceita ser corrigido, aquele que aceita ser repreendido. No meio da igreja nós encontramos isso. Pessoas que a gente conversa, a gente exorta, a gente encoraja, a gente repreende, a gente corrige, a gente disciplina, recebe a correção, recebe bem, e essa pessoa progride. Eu disse, progride na vida cristã. Também ocorre o contrário. Também encontramos pessoas que não aceitam a repreensão, que não aceitam a disciplina, que não aceitam receber a correção. E como é que é a vida desse crente? É o mesmo crente que 5 anos atrás. É o mesmo crente que 10 anos atrás, que não progride, que não evolui na vida cristã.
Quer ver só outros versículos de Provérbios? Pula lá em Provérbios 15, capítulo 15, versículo 5. O insensato despreza a correção de seu pai, mas o que aceita o conselho mostra prudência. É muito importante nós recebermos conselhos, recebermos repreensão, recebermos correção, porque nós somos imperfeitos e fatalmente uma hora ou outra nós, precisamos ser corrigidos, precisamos ser alertados. Não pense que eu, por ser pastor, eu estou imune, eu estou isento a ser repreendido, a ser exortado. Não, meus queridos, definitivamente não. Se pararmos para pensar rapidamente, infelizmente nós vamos encontrar pastores que saíram do caminho do Senhor. Infelizmente, pecaram, não se submeteram à disciplina, não se submeteram à correção, não deu ouvidos ao conselho que foi dado. Infelizmente, há pastores, há líderes, pastores no sentido geral, há pastores, há líderes, até bispo, que infelizmente pecaram, não se submeteram à correção, não se submeteram à disciplina e estão fora do caminho do Senhor. Não estão fora de Deus, porque eu não posso, definitivamente, eu não posso afirmar isso. Eu não sei qual é a oração dessas pessoas em seu quarto, em sua intimidade com Deus. Eu não sei qual é a oração. Por isso que Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgados. Estão afastados da igreja. Líderes que pecaram estão afastados do corpo, porque isso é bíblico. Aqueles que pecam é advertido na primeira vez, na segunda vez leva-se testemunhas. Não deu ouvido. O que Paulo fala? Trate-o como gentil, trate-o como um ímpio, trate como uma pessoa que se afaste dessas pessoas, trate como um incrédulo. Eu li Provérbios 15, 5, né? Provérbios 15, 10 também. Olha o que está escrito: há disciplina severa para quem abandona o caminho, e quem rejeita a repreensão morrerá. Mas é um provérbio isso é um clássico, né? Isso é uma verdade naquele crente que não aceita a disciplina, que abandona o caminho, que rejeita a repreensão. O caminho dessa pessoa é a morte. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia Sagrada. E por último, lá em 15:32, capítulo 15 fala bastante acerca de disciplina, né? Provérbios 15:32. Quem rejeita a correção despreza a si mesmo. Quem escuta a advertência adquire entendimento. Meus queridos, disciplina, tem gente que confunde disciplina na igreja. Tem gente que acha que disciplina é pegar uma pessoa e afastar ela daquela função, afastar ela de uma atividade, afastar ela de um cargo. Isso é apenas consequência. Mas a disciplina, ela tem propósito. O propósito da disciplina é trazer ordem na igreja. Isso vamos entrar na sociologia bíblica. Olha lá para o Antigo Testamento. O povo estava caminhando no deserto, 600 mil homens, estima-se 1.200.000 pessoas, 1.800.000 pessoas, porque naquela época havia apenas o recenseamento, o censo apenas dos homens e não das mulheres e nem das crianças. Então, imagine você conduzindo 600 mil, 1 milhão, 2 milhões de pessoas ali no deserto. Deus instituiu as leis, as ordenanças e os mandamentos a fim de organizar a vida em comunidade, trazer ordem
na comunidade. Eu sempre falo isso, imagine no trânsito em qualquer lugar desse Brasil, em qualquer bairro, em qualquer cidade, se não houvesse o Código Nacional de Trânsito, já havendo a lei, o Código Nacional de Trânsito, para você que não sabe, é uma lei, já havendo essa lei, 50 mil pessoas morrem por ano. Eu disse, 50 mil pessoas morrem por ano, mesmo tendo essa lei, porque gente que é imprudência, gente que faz negligência ou imperícia, é você dirigir sem carteira de motorista, é você avançar o sinal, você assumir o risco, é você dirigir bêbado. Ora, quantas mortes? Quantas pessoas já morreram por causa de atropelamento e quem estava dirigindo estava bêbado? Infelizmente. Eu converso com amigos meus que já viveram nos Estados Unidos e lá é crime, meus queridos. Dependendo do estado, excesso de velocidade lá é crime. Enquanto aqui no Brasil, atropela, se mata e é réu primário, tem residência fixa e blá blá blá, vai lá, paga uma fiança e sai. Perdão, isso é até um desabafo, né? Eu não entendo muito de lei, mas é isso que a gente estamos acostumados a ver, a ouvir e viver. Mesmo tendo a lei, o Código Nacional de Trânsito. Esses desvios da nossa sociedade. Assim é o propósito da disciplina na igreja. É trazer ordem à igreja. Com quais os objetivos da disciplina? A disciplina tem o objetivo de trazer a correção, apontar o pecado e conscientizar aquela pessoa que está sendo disciplinada do pecado. Promover o ensino, a pessoa pecou, a pessoa mentiu, a pessoa caiu em fornicação, o jovem não, né? O crente, senão daqui a pouco eu vou estar, o jovem vai me bater, é só o jovem que comete pecado. A pessoa peca, essa pessoa ela precisa ser disciplinada, ela precisa ser chamada para conversar e apontar, olha, você cometeu um pecado, você mentiu, você adulterou, você gerou discórdia entre os irmãos, coisas que nós vimos semana passada, que Deus abomina. Está lá no em Provérbios. Cadê, gente? Só um segundo. Provérbios 6, versículo 19. Deus abomina quem semeia inimizade entre os irmãos. Isso é pecado. A pessoa que faz isso, ela comete pecado. Essa pessoa precisa entrar na disciplina, precisa entrar na correção. Chama essa pessoa, conversa com ela. O que você fez, biblicamente, é pecado. Promover o ensino. A pessoa vai ter consciência de que existe um parâmetro divino. Existe um comportamento que agrada a Deus, de acordo com as Escrituras. A pessoa vai tomar consciência que é pecado, a pessoa vai aprender o que agrada e o que desagrada a Deus. E terceiro, trazer para o caminho novamente. Esse é o propósito da disciplina. Não pense que nós pastores, não pense que nós líderes vamos disciplinar uma pessoa a bel prazer, porque nós não somos arbitrários, não somos também tiranos, não somos autoritários, como é uma palavra que está na moda aí. Não, nós buscamos, nos esforçamos ter um comportamento conforme a Bíblia exige. E como eu falei, não pense que nós pastores também não estamos sujeitos à disciplina. Estamos, sim. Muitas vezes somos chamados para conversar, apontar algum desvio de comportamento, ou algum erro, ou algum pecado. São duas coisas distintas. Pecado
e erro. Todo pecado é um erro. Pecado quer dizer, o original, errar o alvo, que é Deus, a vontade do Senhor. Pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Óbvio, óbvio. O motivo é óbvio, nós somos seres humanos e nós erramos. Às vezes a gente vai demais. Vamos supor que ao final dessa live, que vai terminar 11 horas, foi programado juntamente com o pastor, juntamente com a produção, que vai iniciar outra live. Aí eu, por um erro, vou seguir essa live até meio-dia. Ora, eu errei, e com isso eu serei chamado para a exortação, para a correção. Não é um pecado. Entenderei a diferença? Todo pecado é um erro, mas nem todo erro é um pecado. Amém? Então eu falei o propósito da disciplina, que é trazer ordem à igreja, trazer ordem ao corpo de Cristo, ordem na igreja, o corpo, né? Com os objetivos de promover a correção, apontar o pecado, mostrar o pecado para quem está sendo disciplinado, promover o ensino e trazer aquele que está sendo disciplinado para o centro da vontade do Senhor. Amém? Entenderam? Aí o livro de Provérbios, ele explana bastante isso, acerca de disciplina, acerca de correção, acerca de um caminho reto diante do Senhor. Isso é tão importante, deixa eu marcar aqui, vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Deus, ele na Bíblia, ele aponta, ele fala bastante isso sobre disciplina. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Nenhuma disciplina parece no momento motivo de alegria, mas é óbvio, meus queridos. Por quê? Porque você é chamado à correção, você pecou. E aí vamos marcar um gabinete. Eu sempre ouço aqui na igreja, não sei, eu acredito que seja brincadeira, né? Ouço nos corredores que quando o pastor chama para uma conversa num gabinete é porque o negócio não está legal. Mas não é bem assim não, meus queridos. Nós somos pastores, nós nos esforçamos para ser bons pastores. Quando a gente chama uma ovelha para num gabinete é por inúmeros motivos, seja por projetos, seja por alguma proposta, seja por alguma palavra de encorajamento, seja apenas, às vezes, apenas para ouvir o que a pessoa tem a falar. Às vezes a pessoa não tem com quem ouvir, não tem com quem se abrir, e quer se abrir com o pastor, e está certo. E está certíssimo essa pessoa. Algumas vezes eu atendo meu gabinete, a pessoa fala, desabafa. Ela, no momento que ela desabafa, faz aquele desabafo, ela mesmo começa a refletir, ela mesmo procura, já tem a solução do seu problema. E eu apenas fico ali com um papel de ouvinte. Glória a Deus. Mas algumas vezes, quando a gente chama a pessoa para a disciplina, a gente fala, você pecou nisso aqui. Você pecou lá. Algumas vezes, ligam para a igreja dizendo que essa pessoa da sua igreja, pois ela fez isso aqui na minha loja, ela fez isso lá na praça, ela fez isso no meu trabalho. E normalmente a gente
às vezes a gente ouve uma denúncia ou uma queixa, e a gente precisa chamar a pessoa para ouvir. O que houve, meus queridos? O que houve, minha querida? O que houve, meu querido? Perdeu a linha lá no trabalho? Fez um desespero, ocorreu algum problema lá na praça e começa a gerar, teve um comportamento estranho, gerou um mau testemunho. Se a pessoa um crente gera um mau testemunho em público, eu não quero que isso traga escândalo para a igreja, para o evangelho, porque ai daquele por quem vier o escândalo. Então a gente chama a pessoa para conscientizar. Olha, você pecou nisso aqui. Tem consciência disso? Sim. Amém? Que não se repita mais isso. Então eu preciso que você bote as barbinhas de molho aí por uma semana, por um mês. Fica ali no momento de reflexão para ver se você não vai cair de novo nisso. E assim a gente traz a pessoa para o centro da vontade do Senhor. Amém? Então, na próxima vez que o pastor convidar você para tomar um café no gabinete, não vai com o coração pesado, não. Vai com alegria, vai sorrindo. Não fica tenso, não, pelo amor de Deus. Prosseguindo. Volta lá em Provérbios 12. O versículo 2 fala acerca do favor do Senhor. Não vou ler, não, eu vou apenas passar aqui. Você que deseja o favor do Senhor, leia Provérbios 2, versículo 2. Se você tiver o favor do presidente, do prefeito, do governador, de um vereador, você fica como? Tirando onda. Pô, aquele político, Cristiano, fez essa promessa para mim, aqui o vereador, o prefeito, fez aquela promessa para mim. Eu tenho um favor, vou receber um favor dessa pessoa importante, dessa autoridade. Como é que você fica? Fica nas nuvens. Imagine você ganhar o favor do Senhor. Está aqui, em Provérbios 12, versículo 2. Não é isso? Amém? Eu estou em Hebreus, perdão, gente. Volta lá em Provérbios. Eu vou ler, já que eu falei tanto no favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. Mas este condenará o homem de más intenções. O homem de bem. Então, quando você tem uma vida que anda na prudência, na justiça, na equidade, na retidão do Senhor, você tem o favor do Senhor. Hoje já até estou vendo aqui crente orando aqui, Senhor, papai, faz um favor para mim, Senhor. A produção está rindo ali, ó. Senhor, faz um favor para mim. Estou precisando assim, sabe? Crente é cara de pau, né? Não pode dar a mão que ele vai querer o braço. Prosseguindo. Provérbios 12. Provérbios 12, 44? Não, eu errei aqui. Pera aí, gente. Provérbios 12, 9. Provérbios 12, 9 fala acerca da humildade. Provérbios 12, 10 fala acerca de cuidar dos animais. Você que maltrata os animais, você que é crente e maltrata os animais, isso é um erro, podendo ser até um pecado. Medite nisso. Provérbios 12, 10. Provérbios 12, 14. Provérbios 12, 4. Fala acerca da mulher virtuosa. Olha o que fala aqui, Provérbios 12, 4. Eu que anotei errado aqui, gente. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a que se comporta de modo vergonhoso é como podridão nos seus ossos. Mais à frente vamos falar só sobre isso, a mulher virtuosa de Provérbios, que está lá em Provérbios 31. Vai ser na última live dessa temática Provérbios, vamos discorrer sobre a mulher virtuosa. Vamos lá em Provérbios 12, 14. Essa parte aqui é muito séria.
Provérbios 12, 14. Fala acerca da nossa língua. Do fruto das suas palavras, o homem se farta de bem. E das obras das suas mãos, vem a sua retribuição. Pula lá para o versículo... Perdão, gente. Pula lá para o versículo 17. Provérbios 12, 17 agora. Que fala também sobre a língua. Quem fala a verdade, manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa fala mentiras. Pula para o versículo 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura só um momento. Pula lá agora em Provérbios 13, 3. O que controla a sua boca preserva a vida, mas quem fala demais... Posso ouvir? Fala em casa aí. Mas quem fala demais traz sobre si a ruína. É muito sério isso, meus queridos. Nós, seres humanos, somos propensos, instigados a falar. Não tem nada para falar, mas somos instigados a falar. E Provérbios bem alerta aqui, quanto mais você fala, mais você está propenso a cair. Quanto mais você fala, traz sobre si a ruína. Não é isso que está dizendo? 13:3, né? Mas quem fala demais traz sobre si a ruína. Isso é um alerta para todos nós. Temos controle em nossa língua, temos controle em nossa boca. Não tem nada para falar, não fala. Não tem nada para dizer, não fala, meus queridos, não diz nada. Porque quanto mais você fala, se você vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Aí o outro incircunciso também que não vigia, vai falar, vai falar, vai falar, vai falar. Daqui a pouco está um falando do marido do outro, está um falando da esposa do outro. Daqui a pouco está falando do líder de célula. Daqui a pouco está falando do pastor. Daqui a pouco está falando mal do patrão. Daqui a pouco está falando mal de... Enfim, os seres humanos com essa cachola aqui, ó, dá asas à imaginação, começa a falar, falar, falar. Daqui a pouco fala demais, começa a pecar e começa a trazer sobre si ruínas. Isso é tão sério que Tiago, apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vamos lá em Tiago 5, é uma passagem bastante conhecida. Tiago 5 não, Tiago 3. Livro de Tiago, está lá no final da Bíblia. Deixa eu abrir aqui com uma mão só, está difícil aqui. Tiago, capítulo 3. Só um segundo, meus queridos. Cadê o livro de Tiago, gente? Fugiu. Tiago, capítulo... Espera aí que o livro de Tiago fugiu aqui. Eu só estou com uma mão aqui ainda. Só um segundo, gente. Só um segundo. Espera aí que eu vou chegar lá. Vamos lá. Estou chegando. Hebreus. Livro de Hebreus e Tiago. Aleluia, glória a Deus. Tiago 3. Está falando aqui que eu estou demorando muito a achar aqui o versículo. Tiago 3 diz assim: meus irmãos, muito de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Está falando para mim, se você é líder de célula, se você é pastor, vai uma palavra de consolo aí nessa manhã. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o corpo inteiro. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme, para onde o timoneiro quer. Verdade, né? Interessante. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas.
Vede como um grande bosque incendiado por uma faísca. A língua também é um fogo. A minha língua, a sua língua, é também como um fogo. Sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso na nossa existência. Para pensar nisso. Põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Dá uma paradinha aí. A tua vida, ela pode ser levada para a graça ou para a ruína por causa da sua língua. Por causa da sua língua, você pode desperdiçar bênçãos, você pode trazer desgraça sobre a sua vida por resto da sua vida. Conhece alguma pessoa que, por falar demais, perde bênção? Oportunidade, bate na porta dela. Um emprego excelente, bate na porta dela. Mas essa pessoa ela tem um problema, ela tem uma língua desse tamanho aqui. Fala demais. No dia da entrevista, ao invés de falar seu objetivo, fala demais. Ou então, diz não. E ela vai colher consequências terríveis por decisões impensadas por falar demais. Ou por falar sem pensar. Põe em chamas, marque aí, pega a sua caneta e marque aí, Tiago 3:6, parte C, né, eu acho. E põe em chamas o curso da nossa existência. Quantas mulheres feridas aí no casamento? Porque o homem, falou demais, falou besteira. Ou o contrário, homens feridos porque a mulher, fala demais, falou besteira, feriu alguém, feriu o próximo. Tudo por causa da língua. Prosseguindo, pois toda espécie de feras, versículo 7, Tiago 3, versículo 7. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos doma-se e tem sido domada pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos o homem. Deus, você vai no culto à noite? Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Celebra o Senhor com a língua, celebra o Senhor. Mal termina o culto, já está falando mal do irmão. Já está falando besteira. Já está amaldiçoando os outros. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. Da mesma boca procedem bênçãos, bênção e maldição. Meus queridos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Tá bom por aqui, né? Então, meus queridos, reflitam nisso. Cuidado com a língua. Cuidado com aquele irmãozinho que fala demais. Que você anda com ele e daqui a pouco você está igual a ele, está falando demais. Está falando mais do que você acha, do que você tem certeza. Mal, esse é natural do ser humano. A gente acha que sabe demais. Então a gente fala demais, muitas coisas, muitos achismos, muitas coisas que a gente acha, mas que não tem certeza. Amém? Que o Espírito Santo possa estar falando com você, com todos nós, controlar a língua. Vamos prosseguir? Tiago 12,15 fala sobre dar ouvidos aos conselhos. Provérbios do mundo, tem um ditado do mundo que diz assim: se conselho fosse bom, era
Complete aí. Complete aí, produção. Se conselho fosse bom, ele era vendido e não dado. Mas Provérbios bíblico diz o seguinte, que você deve dar ouvidos aos conselhos dos sábios. Provérbios 12, 27. Fala sobre dar valor a seus bens. Você que, lá em Colossenses 3, diz assim, andai com os pensamentos no alto. Aí você não quer nem saber daqui da terra. Não, todo pensamento no alto. Meus pensamentos estão lá na Nova Jerusalém, meus pensamentos estão lá na Rua de Ouro, lá no Mar de Cristal, nos 12 portais lá da Nova Jerusalém. Eu estou lá na Nova Jerusalém e não estou nem aí com as coisas aqui, do mundo. Meus queridos, o que você vai ser da vida? Eu não estou nem aí o que você é da vida. Meus pensamentos estão lá na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial. Olha, vem, Jesus. Você não vai estudar, não vai fazer um ensino médio, não vai fazer uma faculdade, não. Meus pensamentos estão lá em Nova Jerusalém. Aí Deus vai abençoar essa pessoa com uma casa. E essa pessoa não cuida da casa, porque os pensamentos dela estão lá na Nova Jerusalém. Deus abençoa essa pessoa com um carro. Mas essa pessoa não cuida do carro. Não dá uma lavadinha no carro. Não está nem aí pro carro. Quando eu morrer vai ficar tudo aí mesmo. Eu estou pensando lá na Nova Jerusalém. Mas o livro de Provérbios não diz bem assim, não. Ele diz assim, 12, 27. O preguiçoso não apanha a caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. Sabe por quê? Devemos ter os pensamentos lá na eternidade, lá nos céus, mas também com os pés aqui na terra. Aqui está dizendo que o preguiçoso não tem nada, porque não dá valor a nada. Mas nós, que suamos para ter as coisas, nós que suamos, fazemos a nossa parte, devemos zelar pelos nossos bens. Eu disse zelar, não é colocar o coração nas coisas. Conheço gente aí que faz de carro um bezerro de ouro, faz do violão um bezerro de ouro. Historinha de crente. Eu lembro quando era adolescente, tinha um irmão que todo culto estava lá, todo domingo estava lá, culto de oração estava lá, culto de estudo bíblico estava lá. No dia que essa pessoa ganhou um carro, aí, meus queridos, a vida dele abandonou a igreja, abandonou a obra do Senhor. Todo domingo estava lá, lavando e cerando o carro. Colocou o bem na matéria. A Bíblia diz aqui, Provérbios 12, 27, que nós devemos cuidar dos nossos bens. Sabe por quê? Nós servimos com os nossos bens ao Senhor. Lembra que eu li aqui no início da live? Que quando o povo foi concitado, foi encorajado a trazer oferta ao Senhor, o povo deu o melhor, deu as pedras preciosas, deu ouro. Como é que nós vamos dar os nossos bens, disponibilizar o que temos para a obra do Senhor? Relaxadamente. É um irmão, uma irmã que não tem carro e de repente precisa ir ao hospital, mas alguém tem que levar essa irmã no hospital. Hospital lá na Macaé, lá no Rio de Janeiro, lá em Itaperuna, pronto. Tem um hospital de referência. Alguém tem que levar essa irmã lá em Itaperuna, que é referência, eu não lembro se é cardiologista. É isso, gente? A produção aqui não sabe nada. Eu acho que é cardiologia, se eu não me engano. O irmão não tem carro. Alguém tem que levar, e eu tenho carro. Mas aí tem um problema. Eu não dou manutenção no meu carro. Eu não vejo óleo, não vejo água. Pneu tá careca, pneu tá ruim. Não dou manutenção no meu carro. Eu que deveria fazer esse serviço pela irmã, porque reino de Deus é isso? Não, eu não faço porque eu não cuido das minhas coisas, eu não cuido dos meus bens. Estou com o pensamento lá na Nova, eu não vou cuidar do meu carro, não.
Estou com o pensamento lá na Nova Jerusalém. Já estou com a mão já lá na Nova Jerusalém. Mas não é bem isso não. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não apanha a caça, mas o diligente dá valor aos seus bens. O nome disso é diligência. Diligência. Até porque o seu bem vai estar em depreciação, você não cuida, vai caindo. Aí daqui a pouco você está reclamando com Deus. Ai, Deus, meu carro está tão velho, minha casa está tão velha, minhas coisas estão tão velhas. Aí só falta Deus falar lá do alto. Toma vergonha na cara e cuida das suas coisas. Claro! Essa semana eu vi um vídeo, eu e McLaren, eu e minha esposa, a gente viu um vídeo, um programa aí que tinha aí que reformava a casa. Não vou falar o programa não. E nem quem era e nem quem apresentava o programa não. Foram lá, esse apresentador foi lá na casa dessas pessoas. Um mausoléu, meus queridos. Um mausoléu, uma coisa terrível. Depois você bota no YouTube aí para você pesquisar. Reforma de casa, lá docilar que não deu certo. Pronto, já dei a dica já. Aí o apresentador foi lá na casa de três mulheres, hein? 3 mulheres. Chegou lá, não conseguia nem entrar. A sala parecia um chiqueiro. A sala. O quarto, uma bagunça, roupa. A cozinha, um nojo. O que o apresentador fez? O que esse programa fez? Reformou a casa toda da pessoa. Botou tudo novo. Lindo, ficou lindo a casa. Lindo. Jogou tudo fora, obviamente. Lindo. E ele falou o seguinte: cuidem da casa, que daqui a um ano eu vou voltar para visitar vocês. E ele foi mesmo. Só que não um ano depois, 6 meses depois, ele não se aguentou e foi lá visitar. Bateu lá na porta, as meninas não quiseram nem recebê-lo em casa. Não queriam nem deixar ele entrar em casa. O motivo você já sabe, né? Mas ele forçou tanta barra. Aí a mulher, não filma não. Aí ele convenceu a deixar entrar e a deixar filmar. Meus queridos, a casa estava um lixo, um chiqueiro de novo. O quintal tudo bagunçado, tudo sujo, uma bagunça. E ele perguntou, por que está essa bagunça toda? É porque você falou que só ia voltar daqui a um ano. Aí ele falou o seguinte: porque em 6 meses não deu para organizar, né? Vocês estavam programando arrumar a casa para daqui a um ano. Uma nojeira. Esse pessoal, essa família, essas 3 meninas, essas senhoras, essas mulheres, elas não precisavam de só uma casa nova, elas precisavam passar por um tratamento, uma reeducação, redefinição e por aí vai. O problema não é o que está em volta da pessoa, mas sim o problema está na pessoa. Amém? Deixa eu acelerar aqui que a produção já puxou minha orelha aqui já. Provérbios 13, capítulo 11. Fala sobre ter riqueza às pressas. Provérbios 13, 11 diz o quê? A riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a junta aos poucos fará com que ela aumente. Ora, faz a pesquisa aí, acho que já tem, se não me engano, bota no site de pesquisa aí. Se eu não me engano é assim mais ou menos a reportagem. Os ganhadores lá dos Estados Unidos, os ganhadores da Mega Sena, mais ou menos assim, de 10, apenas 2 continuam ricos. O resto se perde. Sabe por quê? A Bíblia diz que a riqueza adquirida das pressas se perderá. A resposta para isso é muito simples. Quem nunca na vida trabalhou, quem nunca na vida, bem de novo, se acostumou a administrar finanças, no dia que ela ganha finanças, ela não sabe administrar. Até porque se você sabe administrar 1.000, você vai saber administrar 10.000. Se você ganha 3.000, você vai saber administrar 10.000, 15.000.
É o princípio de organização. Então, a pessoa que daqui a pouco, assim, ó, ela fica milionária, ela não tem o princípio de administração, o princípio de organização, então ela vai gastar achando que não vai acabar. Eu conheço pessoas, conheço, ó, pessoas, pessoas que em um dia não tinha nada, não tinha proventos, não tinha salário, não tinha rendimento, mais ou menos isso. E de repente, não vou falar o motivo, começou a receber um salário. Começou a receber, vamos supor aí, 20 mil, 30 mil, 50 mil. Sabe o que essa pessoa fez com esses 50 mil, 30 mil? Nada. Não constituiu, não construiu nada. Conheço gente que não recebia salário nenhum e de repente começa a receber 10 mil, 15 mil, sei lá. Eu conheço. E vive num aperto. Vive pedindo dinheiro emprestado. Quem ganha 10 mil, meus queridos? Hoje estamos em 2021. Quem ganha 10 mil? É um bom salário, 10 mil? É ótimo, meus queridos. Essa pessoa que eu estou falando aqui, ela ganha mais do que 10 mil. E ela vive num aperto. Não tem nada. É princípio de organização. Você quer ganhar 10 mil reais, mas aprenda a administrar os seus R$1.000. Aprenda a administrar os seus R$3.000. Aprenda a administrar os seus R$5.000. Porque não tem jeito, quanto mais se ganha, mais você gasta. Se você ganha R$2.000, esse estudo é até passado na escola de noivos. Se você ganha R$2.000, você vai gastar de acordo com os R$2.000. Se você ganha R$2.000, você não tem condições de pagar um plano de saúde. Mas se você ganhar R$5.000, você vai pagar um plano de saúde. Ou seja, uma despesa que você não tinha, quanto mais você ganha, você vai adquirir outras despesas para você ter qualidade de vida, bem-estar. Então, não sei nem por que eu estou me alongando nesse assunto aqui. Talvez seja importante, né? Se você ganha R$2.000, você precisa separar o que ali? Separar o dízimo, 10%. Você precisa tentar separar ali de 5% a 10% de reserva. E aí começa a pagar as contas, pagar água, luz, aluguel ou não. Cartão de crédito é bênção? Depende de você, se você botar numa planilha, se você botar limite. Senão você ganha R$2.000 e vai gastar aí R$3.000 de cartão de crédito mensal. Você vai se enrolar. Então você precisa de uma organização. A gente ensina muito isso para os jovens. Os jovens querem casar, noivar, casar. E não é ensinado para eles. Nós, aliás, corrigindo, aqui na nossa igreja, nós ensinamos para os jovens sim. Olha, para você que quer casar, você precisa ter aí, se eu não me engano, para o casal viver mais ou menos ali, R$2.800, se eu não me engano. Me ajuda aí. Aluguel. Os noivos, namorado, noivo, se tiver jovem me assistindo, vai anotando aí. Produção, me ajuda aí, produção. Vai casar, você vai pagar aluguel. Fala aí o valor de aluguel aí. R$1.000 tá bom de aluguel? Tem mais, né? Mas vou botar R$1.000. R$1.000. Conta de luz, bota aí 150. Quanto? 250? Com ar-condicionado? Não, nem pensar. Casando agora com ar-condicionado, vamos botar R$200. 1.000, 1.200. Conta de água. 180 de água. Já falei de luz, água. Internet, bota aí. Internet para os dois aparelhos celular. 100, né? Comida. Comida hoje está caro. Por quê? Obviamente, a pandemia, gente. A pandemia está aí, encareceu os produtos. O arroz teve um aumento, se eu não me engano. Teve um aumento, se eu não me engano, de 100% o arroz. O arroz teve um aumento de 100%. O óleo teve um aumento de 100%. Feijão teve um aumento de 100%. R$700 de compra. R$700 de compra básico. Eu estou falando básico. Já foi quanto aí? 1.000, 1.700. Vamos falar. 1.000 de aluguel, que é mais. 1.700 de compra.
2.100 aí só com as despesas triviais. 2.100. Não tem condições. Plano de saúde? Vamos ver. R$ 2.100 aí, o trivial. Mas tá faltando alguma coisa. Dízimo. Vamos supor que o casal seja R$ 3.000. R$ 300. 2.100. 2.400. Combustível. R$ 3.000 dá para ter um carro? Depende, né? Dá para ter um carro? Com R$ 3.000? Um casal? Já foi aí quanto mesmo? R$ 2.300 com dízimo. 2.300, 2.400. Dá para pagar uma parcela de um carro? R$ 500 aí de parcela de carro? Já foi em quanto? Vai pagar a parcela, mas vai andar de carro. Já está em quanto? 2.300 com mais 500, 2.800. Ah, é só ter o carro? Vai andar o quê? Gasolina. Como é que tá a gasolina? Eu não estou falando isso nem para desmotivar, não. Eu estou falando isso para você para os jovens terem consciência, planejarem, se organizarem. O problema não é o quanto que você ganha. O problema é como você administra as finanças. Infelizmente, brasileiro não tem esse hábito de educação básica financeira. Mas nós, aqui dos da igreja, nós ensinamos, sim. Vai casar. A jovem vai casar. Você vai viver de quê? Vou viver pela fé. Queridos, fala aqui entre nós, dá para viver pela fé? Dá para viver? Eu tô cheio de amor. O primeiro mês de casado é só love, é igual aquela música, só love, só love. Com 2 meses, com 3 meses, amor, vamos lá no sushi? Não dá. Não dá. Começa a ficar como jururu, como diz minha mãe, começa a ficar triste. 6 meses de casado, amor, vamos viajar? Não dá. Não é só pela fé, não. Deus nos abençoa, mas ele espera que façamos a nossa parte. Amém? Isso não é para desmotivar ninguém, isso é para conscientizar, para você ter planejamento, para você ter organização, para você ter princípios básicos de administração financeira. Prosseguindo, falta quanto tempo, produção? Já estourou? Riqueza expressa, 13 e 14. Deixa eu terminar aqui com 13 e 14. Não, 13 e 24. 13 e 14 fala sobre os ensinos do sábio, para a gente dar atenção aos ensinamentos, aos ensinos de um sábio. Sobre o 13 e 23 fala sobre o pobre, sobre mantimento. 13 e 24, eu finalizo um 13 e 24 hoje. Deixa eu marcar aqui. Finalizar em 13 e 24. Vamos lá. Provérbios 13 e 24. Odeia seu filho quem poupa da vara, mas quem o ama, o castiga o tempo certo. Por quê? Devemos corrigir o nosso filho. Provérbios 22, 15, responde. Provérbios 22, 15. O que está escrito lá? A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a livrará dela. O salmista aqui, ou o tradutor, aqui está falando sobre disciplina, sobre corrigir o filho com vara. Corrigir o filho com vara? Corrigir o filho com vara? O vara ou um chinelo. Vamos lá, vamos pensar sobre isso. Isso muito tem a ver com cultura. A cultura influencia demais na gente. Demais em nosso conhecimento, em nosso modo de agir. No original, vara aqui quer dizer shebet. A vara foi traduzida por shebet. Shebet tem vários significados do hebraico. Procede de uma raiz não utilizada que possui diversos significados. Anote aí. Shebet pode ser vara, bordão, ramo, galho, clava, cetro, tribo. Significado 1.
Significado 2, pode ser vara ou bordão. Uma vara, não tem nenhuma vara aqui agora, esqueci de trazer. Pode também se referir a um cabo, cabo de uma espada. Pode também significar um dardo. A vara pode ser também o apetrecho, apetrecho de um pastor, aquela vara de um pastor que, tenta visualizar aí o cajado do pastor, aquela volta, também significa, shebete também, que significa vara. Um bastão, um cetro, ou seja, sinal de autoridade. Significa também clã, tribo, dicionário, conforme o dicionário estranho. Então eu vou ler aqui rapidamente. O provérbio acima pode ser utilizado em qualquer diálogo para evidenciar a relação de causa e efeito. Como assim? Quer dizer que você deve agir para corrigir. Você deve atuar para corrigir. O efeito, essa é a causa e o efeito. O efeito o quê? Para que a pessoa tenha consciência de seu erro e volte a andar na correção. Prosseguindo, portanto, quando lemos o provérbio acerca da vara da correção, é imprescindível considerar que a vara é uma figura utilizada para tornar compreensível o conceito de educar, instruir e corrigir. Prosseguindo, o pregador ou salmista evidencia o valor da instrução, da correção, utilizando-se da vara como figura. Vara com aqueles monte de significado. Assim como a vara é utilizada por um pastor de ovelhas como instrumento de condução do rebanho. Deste modo, fica evidente que o versículo bíblico institui através da figura vara de correção um conjunto de medidas a serem adotadas que afugentará a tolice do coração do infante, da criança. O ensinar, o redarguir, o exemplo, a exortação, a demonstração e a punição. Então, no nosso português, em nossa cultura, o que significa vara? Significa um galho, porém tem vários significados. Fonseca, o que você quer dizer com isso? Que é errado corrigir meu filho com a vara, com a sandália, também não trouxe uma sandália havaiana? Depende, meus queridos. Depende. A vara de correção tem múltiplos significados. Pode ser castigo, pode ser você chamá-lo para a repreensão, para a correção, para a exortação. Múltiplos significados. Pode ser... teu filho fez besteira hoje pela manhã. Agora à tarde ele desejava ir ao shopping, passear no shopping. Fez besteira hoje de manhã, o que você vai fazer? Vara de correção. Vem cá, vamos conversar. O que você fez hoje de manhã? Isso está certo ou está errado? Ah, está errado. Então você utiliza a vara de correção. Qual é? Castigo. Não vai ao shopping. Por quê? Para essa pessoa refletir. Ora, a fala sobre criança. O que é criança, meus queridos? Aqui está falando que a gente utiliza a vara porque a estultícia está no coração da criança. A criança não tem maturidade. A criança não tem o pleno conhecimento. Não tem maturidade e entendimento. Então, historicamente, o que é criança? É um conceito, criança é um conceito moderno. Hoje em dia, criança, existe a primeira infância e a segunda infância. Uma pessoa de 14 anos é uma criança? É considerado adolescente. Até 12 é considerado criança. Hoje em dia as crianças têm, eu falo pelo lado de casa, 12 anos, tem quase meu tamanho. Imagine eu corrigir um menino já quase do meu tamanho com uma vara. Eu não estou dizendo aqui que eu não corrijo. Claro que se for necessário, sim. Mas o efeito, talvez, eu digo, talvez, não surta mais efeito. Porque já tem 12 anos, já está numa fase de pré-adolescência, já está na fase de entendimento, já está entrando na linha da maturidade.
Então, aqui nesse caso aqui, vara da correção, dependendo da situação, é você chamar para exortação, chamar para a consciência, chamar para o entendimento. Amém? Eu estou falando isso porque tem gente que confunde as coisas. Corrige o seu filho com vara e vai lá e espanca o garoto. Não é isso. O efeito é o reverso. Se você corrigir o teu filho com havaiana todo dia, vai chegar um momento que ele não vai mais aprender nada, ele não vai mais absorver nada. E mais, ao invés de você ganhar o seu filho, você vai perder. Eu fui corrigido a minha infância toda com vara, com havaiana e com chinelo. E graças a Deus, obrigado meu pai, obrigado minha mãe. Hoje eu sou um homem de valor por conta disso. Estou falando isso porque os conceitos modernos, não se pode mais fazer isso, eu não vou falar para o vídeo não ser censurado, não pode fazer mais aquilo, depende. Quem manda, quem dá as diretrizes na minha casa, na casa do crente, é a palavra do Senhor. Então essa vara de correção pode ser várias coisas. Conversar pode ser um castigo, como também pode ser o cajado do pastor. Você que é bom entendedor já entendeu. Amém? Que Deus possa abençoar você. Terminamos hoje em Provérbios 13. Semana que vem continuaremos. Amém? Que você possa meditar nisso. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse dia abençoado que o Senhor nos concede, ó Pai. Entregamos o nosso dia a Ti, apresentamos o nosso dia a Ti. Abençoa o nosso almoço, abençoa a nossa tarde. E que logo mais à noite, ó Pai, possamos voltar, possamos ir à casa do Senhor, celebrar o Senhor, adorar o Senhor com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Que Teu Espírito Santo, nesse domingo de Páscoa, possa estar habitando nas famílias, possa estar nas famílias, habitando nos lares, promovendo a verdadeira consciência da Páscoa, da Pessá, que é o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz por nossas vidas, por nossa salvação. Em nome de Jesus, que você possa nos purificar com o Teu sangue e nos fazer de nós melhores crentes, melhores servos Teus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus queridos.